Fala, galerinha estudiosa, tudo bom? Tudo maravilha com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 22 do Enem 2009 da prova azul. Bom, galera, essa é uma questão que fala sobre a técnica de iontoforese, que nada mais é do que uma técnica de eletroestimulação que tem por objetivo a inserção de um fármaco, de um medicamento ou qualquer substância de interesse através da pele por meio da aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade. Bom, então vamos para o enunciado da questão. Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local-alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, indolor, ou seja, não causa dor, e não invasiva, ou seja, não causa nenhum tipo de lesão, como, por exemplo, um procedimento cirúrgico, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem, ou seja, atravessem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de aplicação, ou seja, não causa nenhum tipo de sensação dolorosa, como já foi falado anteriormente. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Essa solução contém a substância, o fármaco, que será aplicado na região a ser tratada. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ou seja, se for um medicamento polar, que apresenta carga positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele por meio de eletrorrepulsão, que pode ser demonstrada aqui no esqueminha A da figura. Se for neutra, ou seja, se o medicamento for uma molécula neutra, apolar, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico, que se forma entre os eletrodos por meio de um processo chamado de eletroosmose, que pode ser observado aqui no esqueminha B da figura. Então, vamos dar uma olhada aqui no esqueminha, para que a gente possa entender. Então, no esqueminha A, a gente tem o processo de eletrorrepulsão, e ele vale para moléculas que apresentam carga, para substâncias, para o fármaco ou para a substância de interesse que apresente uma carga positiva ou negativa. Então, nesse esqueminha, nós podemos observar a bateria, os dois eletrodos, positivo e o negativo, aqui a pele do paciente, a corrente sanguínea, e o que a gente pode entender dessa figura? Como a gente observou aqui no texto, se o medicamento tiver uma carga de natureza positiva, o eletrodo que deve ser aplicado sobre a região de interesse, sobre a pele do indivíduo, a região a ser tratada, também tem que ser o eletrodo de mesma carga. Então, observe aqui, eletrodo positivo, ok? Então, esse eletrodo positivo repele a carga positiva do medicamento, forçando esse medicamento, as moléculas do medicamento, a entrarem na corrente sanguínea do paciente, certo? Se a molécula do medicamento tiver carga negativa, como a gente pode observar aqui ao lado, tá? Carga negativa, não está dando para vocês verem direito, carga negativa, e aqui vou colocar em verde a carga positiva, para vocês enxergarem melhor que esse esqueminha não está muito bom. Tá? A carga positiva está em verde, a carga negativa está em vermelho. O eletrodo a ser aplicado sobre a pele, sobre a região a ser tratada do paciente, tem que ser o eletrodo negativo, se a carga for negativa. Por quê, gente? Porque cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais contrários, elas irão se atrair. Como eu quero que o medicamento entre na corrente sanguínea do paciente, eu tenho que aplicar uma corrente elétrica, o eletrodo tem que ser o eletrodo de mesma carga da molécula do fármaco, certo? Então, eletrodo negativo, a molécula aqui também negativa, então cargas iguais se repelem, o medicamento será forçado a entrar aqui
na corrente sanguínea do paciente. Se tiver carga positiva, eu vou aplicar o eletrodo positivo, eles vão se repelir, né? Entrando aqui, né, o medicamento também na corrente sanguínea do paciente. Caso esse medicamento seja apolar, ou seja, esse medicamento for neutro, o procedimento que é realizado é a eletroosmose. Então, na eletroosmose, o medicamento, a gente não observa a carga aqui, como a gente observa no esqueminha acima, ele será forçado a entrar na corrente sanguínea por meio, né, de um fluxo através da pele de um solvente fisiológico, ok? Que se forma aqui entre o eletrodo. Então, observe aqui, ó. A corrente elétrica é aplicada, esse medicamento foi dissolvido, né, diluído em uma solução fisiológica e forçado a entrar na corrente sanguínea do paciente por meio desse fluxo de solvente contendo, né, a substância de interesse, o fármaco. Ok, gente? Então, como a gente já entendeu como funciona o processo de iontoforese, seja por eletrorrepulsão, quando o medicamento apresenta carga, né, positiva ou negativa, ou quando esse medicamento é neutro, o que ocorre por eletroosmose, vamos agora para o comando da questão, certo? De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese, alternativa A, provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos rompendo o epitélio? Não. A gente viu que a técnica de iontoforese não provoca nenhum tipo de ferimento, não provoca nenhum tipo de lesão. Muito pelo contrário, é uma técnica não invasiva, como o texto coloca aqui pra gente. Indolor, né, não causa dor e não invasiva. A alternativa B. Aumenta o risco de estresse nos pacientes causado pela aplicação da corrente elétrica? Não. A única coisa, né, a única queixa dos pacientes é apenas um leve formigamento também que está aqui no texto, um leve formigamento. Não tem nenhuma sensação de dor, nenhum estresse, apenas um leve formigamento. Então, também está incorreta. A alternativa C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele? Não, muito pelo contrário. O mecanismo de ação não será afetado. E o que irá ocorrer, na verdade? Irá ocorrer um aumento na velocidade em que esse medicamento irá realizar a sua ação, uma vez que ele é aplicado diretamente no local de interesse, ou seja, na região a ser tratada. Então, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Com certeza, a alternativa D de DNA é a nossa alternativa correta. E se a gente for voltar ao texto, a gente encontra isso no texto, né? Observem aqui, ó. Espalha-se pelo organismo, mas como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados, ou seja, podem causar efeitos colaterais, uma vez que esse medicamento, uma vez ingerido, passa por todo o trato digestório, até chegar lá no intestino delgado, ser absorvido, isso pode trazer efeitos colaterais. E a iontoforese, ela diminui esse efeito colateral, uma vez que as substâncias, né, o fármaco é aplicado diretamente na região a ser tratada, ok? Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Vamos para a alternativa E. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares, até aí tudo certo, né? As moléculas polares são aquelas que apresentam carga, e esse procedimento é realizado por meio da eletrorrepulsão, e ineficaz se essas forem apolares? Errado. É eficaz, né? A iontoforese é eficaz tanto para moléculas polares quanto para moléculas apolares, que são aquelas neutras, em que o procedimento realizado é a eletroosmose. Certo, pessoal? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, divulguem o canal para os amigos de vocês, compartilhem o canal para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los nesse objetivo que é passar no vestibular. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.